Muito bom dia, irmãos. Graças a Deus. Vamos entrar aqui na fase final do livro de Gênesis, quando o povo de Israel vai migrar para o Egito. Então, Gênesis capítulo... Vamos começar com o capítulo 50, versículo 20, ao finalzinho ali, depois a gente vai voltar, mas pegar aqui o tema principal, a gente vai encontrar no capítulo 50, versículo 20 do Gênesis. E José falando para os seus 11 irmãos, né? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para esse estudo. Senhor nosso Deus, nós queremos rogar, Senhor, a tua bênção agora para esse estudo, que possamos aprender a confiar no Senhor, assim como José confiou em situações tão difíceis, confiar nas tuas promessas e andarmos em segurança, sim, contentes debaixo da mão do Senhor, da tua proteção. E eu peço, Senhor, que apesar das minhas falas, o Senhor possa me usar para essa transmissão, que os irmãos possam também contribuir com suas observações, conforme o teu Espírito direciona. Que possamos ter então assim um tempo rico na tua presença, Senhor. Abençoa também os outros professores, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente conhece basicamente a história aqui já, né? Estamos no Egito, estamos com Israel habitando na terra de Gósen, uma região ali no Egito, onde a família de Jacó foi ali com seu rebanho, né? Buscar refúgio contra a seca, 7 anos de seca, né? De fome que houve na terra, e foram muito bem recebidos por Faraó e pelos egípcios. Realmente um tempo de refrigério para Israel aqui no fim da vida dele e para a sua família. Deus preparou aí uma bênção muito grande por meio de estrangeiros, por meio de pagãos, né? Por meio da casa de Faraó, para receber o povo de Deus. Deus faz isso, né? Deus trabalha de uma maneira misteriosa, Ele usa quem Ele quer, Ele usa os ímpios muitas vezes para abençoar o seu povo. Não consta em lugar nenhum que Faraó se converteu ao Deus de Jacó, né? Que ele largou a sua idolatria, os seus ídolos do Egito, Ísis, Osíris e Horus e outros, né? Mas ele recebeu muito bem Jacó e a sua família, e foi graças ao que Deus fez por meio de José. E Deus fez isso por meio de José graças à impiedade dos seus irmãos, graças à inveja dos seus irmãos, é que José foi parar no Egito para preparar o caminho para que Jacó chegasse ali, né? E fosse bem recebido, e Deus preservasse a vida. É disso que ele está falando. Vós intentastes mal contra mim, porém Deus intentou para bem. Isso aqui é basicamente a males que vem para bem. Se quisesse traduzir no provérbio atual, né? A males que vem para bem. Alguns vão dizer Deus escreve reto por linhas tortas, né? As pessoas usam essas expressões. Não está muito longe do que está escrito aqui nesse texto, né? As pessoas intentam para mal, mas Deus intenta para o bem. Como nós vemos, a vida de José parece uma injustiça atrás da outra em determinada fase da vida dele, né? Porque ele é invejado pelos irmãos, ele tenta uma bênção em matá-lo, vende ele como escravo, ele recebe uma falsa acusação de tentativa de estupro, ele vai parar na cadeia injustamente, ele se comporta bem na cadeia ali, ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro, ele pede para lembrarem-se dele, como o irmão Clóvis mencionou na aula passada. O copeiro se esquece dele durante 2 anos, né? Ele fica na cadeia, né? Tudo uma sequência de injustiças na vida de José. Isso não é por acaso, isso é a providência de Deus sobre José ali,
trabalhando com a vida dele, preparando ele para esse cargo que ele vai assumir no Egito, né? Nós cremos que realmente as injustiças não acontecem na vida do justo por acaso, elas acontecem por providência. Deus providencia que injustiças aconteçam na sua vida para te fortalecer, para te provar e para te preparar para a vida, para que você possa ser usado por Ele para a obra dele, né? Às vezes para ajudar outras pessoas, como José ajudou muita gente, como a gente vai ver, né? Então, depois que José estava na cadeia, Deus mandou sonhos para Faraó, né? O irmão Clóvis mencionou isso na aula passada. Nós vamos ler os sonhos agora. Volta aí no capítulo 41 de Gênesis. Vamos ler os sonhos que Faraó teve e que foram o gatilho que Deus usou para tirar José da cadeia, né? A maioria já conhece essas histórias, esses sonhos, mas talvez nem todos, então vamos ver em detalhes o que aconteceu. Gênesis 41, a gente vai ler aqui, versículo 17 a 21 é o primeiro sonho. Então ele sonhou, contou para os magos do Egito, os magos não conseguiram interpretar, então o copeiro lembra-se de José e fala para Faraó. Tem um hebreu lá na cadeia que interpretou meu sonho e deu certo, interpretou do copeiro também deu certo. Aí Faraó então chama esse hebreu que é o José. Versículo 17: então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, fracas, muito feias à vista e magras de carne. Não tenho visto outras tais quanto a fealdade. Se você não sabe o que é fealdade, é feiura. Em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado, porque o seu parecer era feio como no princípio. Então acordei, isso é um pesadelo, né? Você tem vacas magras comendo vacas gordas, as vacas continuam magras, né? Depois de comer. Depois vi em meu sonho, e eis que de um mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então, aqui estão os 2 sonhos descritos, né? Na sequência, José vai dar a interpretação. Ele fala: isso é um sonho só, 2 figuras diferentes para a mesma coisa, né? Ele vai dar a interpretação, versículo 29 em diante. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Então, época de vacas magras e época de vacas gordas, a gente usa essa expressão ainda hoje, né? Não sei se, pelo menos na igreja a gente usa, né? Acho que lá fora também usa, né? Época de vacas magras e vacas gordas, por causa desse sonho de Faraó. Geralmente é assim, você tem abundância, fica feliz. Quando vem fome, quando vem dificuldade, você não lembra dos tempos felizes, porque a dor, ela parece que mexe mais com a gente do que a alegria. As 2 coisas mexem, né? Mas a dor parece que ela crava, pelo menos enquanto você está passando, né? Depois que passa, fica uma lembrança assim, né? Mas eu não sei, olhando para a minha vida, eu tive momentos de dificuldade e de dor, mas elas não ficaram na minha memória. Para ser sincero com vocês,
Os meus tempos de sofrimento, eles são, na verdade, boas recordações de tempos em que Deus cuidou de mim e me livrou, né? Passaram, eles não ficaram, não me feriram muito, eles me prepararam, me fortaleceram com certeza, mas eles não ficam me atormentando, assim, os pensamentos do passado. Os momentos de alegria ficam, pelo menos comigo, né? Eu tenho recordações alegres muito boas, as minhas recordações dolorosas não me afetam assim, não me causam sofrimento, mas na época que eu estava passando era muito difícil. Então, quando você está passando, a dor é muito forte e ela realmente, você esquece tudo de bom, né? Você deu uma topada na quina da cama, né, no dedinho do pé, né? Você esquece qualquer coisa boa, né? Você só sente a dor, né? Parece que não tem nada bom quando você está com dor, né? Mas depois que passa, passou. Pelo menos deveria ser assim, né? Às vezes as pessoas guardam o sofrimento, mas isso realmente não é saudável, né? Se você entregar para Deus, conseguir esquecer o passado e olhar para frente, é aquilo que é o adequado, é o saudável, é o bom. O sofrimento vem sobre você para te ensinar, não para te atormentar, né? Para você descansar em Deus. Bom, sobre sonhos, tem aqui 2 sonhos de Faraó, claramente enviados por Deus. As pessoas se interessam muito por sonhos, né? E muitas pessoas querem saber a interpretação dos sonhos. Até pesquisadores pesquisam sonhos. Existe área de pesquisa hoje em algumas faculdades para estudar sonhos, tanto da turma da neurociência, né, que estuda mais o cérebro, quanto da turma da psicologia, né? Não conheço muito sobre isso, mas já li um pouquinho sobre Freud e Carl Jung, né, que gostavam de estudar sonhos, né? Então, as pessoas têm curiosidade de saber o que é isso, né? Por que eu estou dormindo e parece às vezes que é tão real, e acontecem coisas na minha cabeça, né? E isso tem um significado para a minha vida, né? Na verdade, os sonhos às vezes parecem tudo tão aleatório, né? Sem sentido, mas às vezes parece que não, às vezes eles parecem que tem um sentido maior, né? Por exemplo, você já sonhou que estava voando? Quem já sonhou que estava voando? Eu já sonhei que estava voando. São sonhos que acontecem com muita gente, né? Não vou dizer com todo mundo, mas com muita gente. Você já sonhou que estava na escola e descobriu que estava sem roupa? Ou tocando na apresentação no palco e de repente você descobre que está sem roupa. São sonhos comuns que você encontra as pessoas têm. Então eles têm um significado. Não é um sonho enviado por Deus para te ensinar alguma coisa. Ele é um sonho da tua cabeça, que ele tem um significado. As pessoas estudam. Por quê? Se você está com uma insegurança, se está com medo de que alguma coisa vai acontecer, aí certos sonhos são recorrentes, eles aparecem na cabeça das pessoas, né? Então, você tem uma apresentação para fazer, ou na empresa, ou no congresso, numa faculdade, uma defesa de tese, ou uma coisa que te deixa nervoso, você começa a ter sonhos de que você está fugindo. Tem alguém te perseguindo, você está fugindo, né? Isso é um sonho muito comum. Ou é um cachorro que está te perseguindo, ou um assassino, e você sonha com aquilo. Ou então, você está nu, porque você se sente despreparado para aquilo, e a tua cabeça te coloca nessas situações. Não sei porque, se é para você acordar e falar: opa, peraí, eu não estou preparado, melhor não estou preparado, né? A tua mente faz essas coisas com você. Então, existem significados, pelo menos para certos sonhos, e as pessoas estudam esses significados. Isto não tem nada a ver com a capacidade de interpretar um sonho como este. Este é um sonho que você não vai ter se a tua mente está preocupada com alguma coisa, ou se acontecer uma coisa ruim com você. Não, isso aqui é uma profecia, é um sonho profético. Sonho profético é enviado por Deus para uma preparação para alguma coisa. Então, neste caso, Deus enviou para um homem sem Deus, que era Faraó, pagão, falsos deuses. Deus enviou esse sonho para este homem, porque ele tinha um plano de que todas as pessoas ouvissem sobre este sonho. Então, ele pode falar com o pagão para que transmita uma mensagem global, para que as pessoas se preparem. Nesse caso, foi isso que aconteceu.
haverá 7 anos de fome, haverá 7 anos de primeiro abundância, né? E depois escassez. Tá. É claro que as pessoas sempre perguntam, não, mas Deus fala ainda com as pessoas desta maneira por meio de sonhos? Deus fala ou não fala por meio de sonhos? Então eu tive um sonho, eu quero saber o significado desse sonho. As pessoas vão procurar os irmãos, as irmãs das igrejas. Eu sonhei assim, o que isso significa, né? O que Deus está querendo falar comigo? Aí eu sonhei que eu recebi uma carta, uma mensagem, que mensagem é essa, né? Então, eu sonhei que naquela casa tinha um caixão, será que vai morrer alguém naquela casa, né? Então, são sonhos muito comuns, as pessoas sonham que tem um caixão, né? É Deus falando, né? Deus pode mandar sonhos ainda hoje? Eu creio que sim, assim, na Bíblia eu não vejo uma indicação de que os sonhos parariam. Tem alguns sonhos ao longo da Bíblia que são enviados por Deus. Tem profecia ali de Joel dizendo que Deus, quando enviasse o seu Espírito, enviaria sonhos também. Isso aí se cumpre lá em Atos 2, Pedro menciona isso quando tem o Pentecostes, né? Dizendo que seus filhos terão sonhos, visões. E eu não vejo assim na Bíblia um texto dizendo que agora os sonhos pararam. Então, não vou dizer que eles pararam, só que eles não são necessários. Eu nunca tive um sonho que eu pensei, Deus está me falando alguma coisa, né? Pode ser que outros tiveram. Então isso não é uma regra na sua vida espiritual. Se Deus não está falando comigo por meio de sonhos, então é porque eu estou fechado à voz de Deus, ou não estou andando com Deus. Não é assim. Na época eles não tinham a palavra de Deus escrita, nós temos, né? Deus já deu muitos sonhos para muita gente, já foi registrado aqui, né? Muita doutrina, muita palavra de Deus direta aos seus profetas foi escrito. Então ele não precisa ficar repetindo isso por meio de sonhos para cada um de nós. Abre o teu livro e leia, né? Já está escrito. Então os sonhos não são necessários hoje, a não ser em um contexto particular em que Deus acha que é necessário comunicar alguma coisa assim. Por exemplo, a gente ouve falar que em países onde não tem cultura cristã e não tem a Bíblia, muitas vezes em certos tribos, em certos países muçulmanos, temos ouvido falar que muitas pessoas têm se convertido por meio de sonhos, né? Então, não vou dizer que isso não possa acontecer hoje, mas geralmente não é a regra. Você não precisa ficar esperando os sonhos para saber a vontade de Deus. Abra a tua Bíblia e vá lê-la, né? Que ali está a vontade de Deus para a sua vida. Bom, José então foi chamado para interpretar isso. José tinha 3 dons sobrenaturais, ou pelo menos 2 sobrenaturais, e uma capacidade muito grande de administração e sabedoria, que certamente ele aprendeu no seu convívio com Deus também. Os dons sobrenaturais eram os sonhos dele, né? Que ele recebeu o sonho de que o sol, a lua e 11 estrelas estavam se curvando perante eles, é um sonho profético, de que a sua família iria se curvar diante dele. Então, Deus concedeu este dom sobrenatural para ele, de receber sonhos que apontavam para o futuro, o que iria acontecer. Então ele previa o futuro, pelo menos previu em 2 ocasiões na sua vida. Não. Ele recebeu o sonho 2 vezes, né? Ele tinha o dom da interpretação dos sonhos, sobrenatural, porque ele interpretou, além desses 2 dele que eram bem claros, até o pai dele e os irmãos entenderam qual era a interpretação do sonho, não precisava ter muito dom para isso, né? Mas o dom do padeiro e do copeiro na prisão, só ele que conseguiu interpretar. E os 2 sonhos do faraó aqui, só ele conseguiu interpretar. Então, pelo menos 4 sonhos ali que só ele conseguiu interpretar, revelam aí um dom espiritual que Deus deu para José. E ele tinha um dom de administração, porque ele administrou bem a casa de Potifar e foi colocado ali só abaixo de Potifar, que a mulher dele tentava, né? ele ser lançado na cadeia. Daí na cadeia, ele administrou a cadeia, o carcereiro deu a chave na mão dele, né? Então ele tinha dom de administração, Deus estava com ele, tudo Deus o abençoava, nós vimos, né? Não era algo só natural, era uma bênção de Deus especial sobre a vida dele.
também para a administração. E aqui ele vai ser colocado numa posição ali de governador do Egito, somente abaixo do faraó. Versículo, então, capítulo 41, versículo 33. Portanto, faraó, previna-se. Agora José falando com o faraó, explicou o sonho, né? Portanto, faraó, previna-se agora de um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de faraó para o mantimento das cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Então, ele não só trouxe a interpretação do sonho, como ele deu um conselho aqui de como se preparar, né? Eu achei interessante que ele fala: olha, guarde a quinta parte. Você vai ter 7 anos de fartura, você guarde a quinta parte, 20%. Você guarda e você usa os outros 80%, né? Mas se eu vou ter 7 anos de fome, parece que 20% não é suficiente, né? Cada ano eu vou guardar 20%. Em 5 anos, então, eu guardei aparentemente o suficiente para um ano, né? 5 vezes 20 dá 100%. Então, se eu vou guardar 20% cada ano, então no final de 5 anos eu tenho o suficiente para mais um ano, tenho 100%. Aí tem mais 2 anos, mais 40% ali que eu consegui juntar. Parece que não vai ser suficiente para os 7 anos de fome, né? Ele devia separar meio a meio, né? Guarda 50%, né? Mas não, a abundância foi tão grande que com esses 20% já era o suficiente para eles conseguirem sobreviver com os outros 7 anos que faltariam, né? Porque você vê ali no versículo 49, é claro que o faraó então olha, que homem sabe que eu vou achar igual José? Vou colocar o José na frente. E olha, ele interpreta o sonho e ainda dá uma solução dessa, né? Então o faraó coloca José como o governador do Egito. É você que vai ser o responsável por tudo, né? E aí ele começa a guardar durante os 7 anos de fartura, e ele fala assim ali no versículo 49: assim ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Ele começou a contar: vou botar 20% aqui, eu vou separar 20%, tá, você colheu quanto? Eu colhi tanto, separa 20%. Começou a juntar tanto que não tinha mais nem contar, não tinha numeração. Não sei na época até quanto que ia a numeração dos egípcios, né, na contagem deles, mas aqui diz que não tinha numeração, impossível mais contar de tanto tempo. E, enfim, chegou uma hora que eles pararam de contar. Já não adianta, vamos guardar e está tudo bem. Ok, então é isso que Deus fez, ele conseguiu juntar isso. E Faraó, quando ele exalta José para governador do Egito, ele o coloca aí como segundo ali, né? Coloca um anel na mão dele e vestes finas, né? Roupas finas, coloca um colar de ouro no seu pescoço e manda todo mundo se ajoelhar perante ele. E versículo 45: e Faraó chamou o nome de José de Zafenat-Paneia e deu-lhe por mulher, deu um nome egípcio, eu esqueci de consultar o nome aí do que significa Zafenat-Paneia. Se alguém puder consultar agora, por favor. Salvador do mundo. Salvador do mundo, olha só, que coisa, né? Isso aí é o significado do nome egípcio que Faraó deu para José, Salvador do mundo. As pessoas, acho que foi o irmão Rubens que levantou umas semanas atrás aí, que a vida de José é um tipo da vida de Cristo, né? Porque ele é justo, ele é crucificado injustamente por inveja, né? Depois ele é exaltado, ele ressuscita, né? Então essa vida de José é uma comparação com a vida de Jesus, né? Porque ele é preso como se tivesse morrido, né? E ele é exaltado como se tivesse ressuscitado, né? E ainda é chamado Salvador do mundo, né? E também, né,
desde da mocidade dele, obediente, né? Sim, obediente ao Pai. Como Jesus, em tudo obediente ao Pai. Claro. Então, a gente pode entender José como sendo uma figura aí de Cristo, né? Oi. Isso aqui para mim aparece na internet, né? Desafio Matipanés, significa revelador de segredos, ou aquele que explica as coisas ocultas. Então temos aqui um conflito. Tem que ver qual que tem o melhor dicionário aí. Dicionário bíblico aí para. Mas qualquer um. Quem tiver uma terceira aí, a terceira resolve aí a questão. Mas qualquer um dos dois significados se aplica ali, né? Sim, mas um é mais messiânico que o outro. Mas qualquer um deles se refere a José no papel que ele exerceu ali no Egito. Né? Mas enfim, uma coisa que eu queria chamar a atenção. O faraó, no versículo 45, então dá este nome para José e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. On é uma cidade ali no Egito. Como? Qual foi? Pode falar. O dicionário Strong, né? Sim. Bem conhecido. Bem conhecido. Diz que Zafinate, Pané, tesouro glorioso do Estranho. Aí já são 3 significados. Mas aí é Strong. Strong é bem confiável. Então, enfim. Precisamos de. É alguma coisa. Você vê como é, por isso que é uma língua egípcio antigo, né? Estamos falando do egípcio de 3.500 anos atrás, né? Não é fácil de você. Eu posso ler a explicação? Pode ler a explicação. Não, aí diz, né, no Antigo Testamento, o nome Zafinate Pané é citado apenas uma vez, em Gênesis 45, quando o faraó deu esse nome a José, que passou a ocupar uma posição de destaque no Egito. Esse nome foi interpretado pelos estudiosos de diferentes formas ao longo da história, sendo uma das interpretações mais comuns que significaria o Deus que fala da vida, no verbo dar, né? Deus que fala da vida, né? Falou através de José, dando tem uma referência à sabedoria e habilidade de José. Esse episódio mostra como Deus usou José, mesmo em circunstâncias adversas, para cumprir seus planos e propósitos. Ok, então temos aí. Dá para perceber que não é consenso, mas temos aqui uma explicação detalhada do sentido de como foi interpretado, né? É tópico para pesquisa, né? Se você tiver curiosidade, quiser pesquisar mais, né, sobre o nome, né? Fica aí a dica. Agora, o faraó deu na filha de Potífera para José como esposa. O hebreu pode se casar com uma estrangeira? Ele casou com uma egípcia, filha de um sacerdote pagão. Pode? Nessa época, não havia Nessa época ainda não havia nenhuma proibição. Vai aparecer lá na época de Moisés, né? Então, por enquanto, José não estava quebrando nenhum mandamento. Não pode casar com o egípcio, porque egípcio adora o Deus pagão, que vai corromper a tua fé, né? Esaú casou com mulheres estranhas. Edom e Esaú. Esaú casou com cananéis, inclusive, né? Que não era a vontade de Isaac, né? E Rebeca. Aliás, Isaac e Rebeca. Isaac casou com Rebeca. Rebeca era o que de Isaac? Rebeca era prima. Prima em primeiro grau, né? Prima irmã, né? Disse prima irmã, primeiro grau. Primeiro grau, exatamente. Se você for ver na Bíblia, casar com primo é permitido. Você não pode casar com irmão, com pai, mãe, com tio, tia e com cunhado, né? Mas com primo, primeiro grau, não há problema. Isso está lá em Levítico 18, né? Então, Isaac casa com sua prima Rebeca, e aí eles têm Jacó. Jacó casa com prima em segundo grau. Lia e Raquel eram primas também, só que aí já é segundo grau, né? Então você tem, só curiosidade aqui, né, a respeito das ligações familiares nessa época. Agora, então, porque estamos falando de casamento com a pagã, né?
Os rabinos discutem a respeito desse casamento aqui, porque eles também têm essas crises, mas não está casando com o pagão, né? Pode ou não pode? Você vai encontrar no Targum. Targum é uma tradução aramaica da Bíblia hebraica, mas que ele acrescenta algumas lendas, algumas tradições orais, né? No Targum, tem vários Targuns. Tem um Targum deixa eu ver aqui, Neofitã, eu acho, diz que ela se converteu antes de casar. Ela abandona os deuses egípcios e ela aceita o Deus de José. Targum, tem uma outra lenda, o Targum Jonatas, não é o Jonatas amigo do Davi, não, é o nome do Targum, né? E diz que ela era, na verdade, filha de Diná, uma das irmãs ali de José, era filha de Diná, e que foi vendida ao Egito, e aí encontrou com ela. Essa é a história que eu acho muito improvável, né? Não, mas nada disso está escrito. Nada disso está escrito, é tradição oral. E o Targum de Jerusalém diz que ela se converteu, né? Mas só para mostrar que essa dúvida pode, não pode também estar entre os rabinos, também pensam assim, será que, né? O que acontece, na verdade, é que eles estão num contexto totalmente diferente. Não é violação de nenhum mandamento bíblico. Mandamento de não casarás com pagãs vai acontecer só na época de Moisés, 400 anos depois, né? E que mais? Assim, seria uma desfeita muito grande, né? Faraó te ofereceu uma esposa ali, uma honra que ele está te dando, e falar que não quer. Mas só poderia dizer que não quer se Deus falar que não quer. Como Deus não falou que não pode, né? Então ele aceitou. Não teria problema nenhum da parte de José se casar com essa mulher, até porque ele não tem mais família, ele foi vendido pelos seus irmãos, né? Ele está isolado, ele está ali no Egito como alguém afastado do seu povo, e ali ele vai seguir uma vida diferente. Ele está construindo sua própria história ali e recebendo ali a esposa que o faraó lhe deu, debaixo, eu creio, da bênção de Deus aqui. E era filha de uma pessoa importante, sacerdote. Sim, filha de uma pessoa importante, né? Talvez ela tenha se convertido, a gente não tem informação a respeito disso. A Bíblia não fala. No caso, talvez o mais expressivo de todos é de Ruth, né? Ruth também não era judia. Ela se casou. Moabita, né? Ela foi conhecida na genealogia de Jesus. Raabe e Ruth, né? O problema nem é questão do sanguíneo, né? Isso é questão de Deus. Elas se converteram, né? Tanto Raabe quanto Ruth se convertem antes de se casarem com alguém do povo de Deus. Tá. Aí a gente tem uma história muito bonita que começa no capítulo 42 a respeito das visitas dos irmãos de José ao Egito, né, para comprar comida. Então você vai ter uma história bastante emotiva aqui do José em sua relação com seus irmãos, né? E começa no capítulo 42 com a primeira visita dos irmãos a José. Você tem então, eu não vou ler evidentemente isso aqui, você vai ter aí no capítulo 42 até o 45 ali a descrição do que acontece. A gente vai ler um versículo ou outro aqui e ali, mas é uma história curiosa porque ela é repleta de mentiras, né? Ela está cheia de mentiras, tanto da parte de José quanto da parte dos irmãos, né? Tem um jogo de mentiras aqui que serviu para aplicar uma lição para os irmãos, para a conversão dos irmãos e para a preservação da vida. Só que envolve mentiras. A gente sabe que mentira é uma coisa que não está certa, mas acontece, a história narra do jeito que aconteceu e nós vamos ver do jeito que aconteceu. Vamos pensar a respeito disso, né? Então, primeiramente, você tem então Jacó com 11 dos seus filhos, o 12º está no Egito, então você tem 11 dos filhos homens de Jacó ali na terra de Canaã, debaixo dos 7 anos de fome. Passou o primeiro ano, no segundo ano, passou o segundo ano, não sei se é no segundo ou no terceiro, ele fala, olha, vamos lá para o Egito, né? Então você vai ter
eles indo para o Egito para comprar comida, porque ouviu falar que no Egito tem comida. Eles estocaram, só o Egito estocou comida, só o Egito tinha José para saber o que ia acontecer. Então eles estocaram comida. Jacó envia seus filhos para comprarem comida, só que ele deixa Benjamim, que era o caçula, filho de Raquel, irmão de José, né? Versículo 4, a Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque dizia, para que não lhe suceda porventura algum desastre. É sempre aquela preferência de Jacó por um em relação aos outros, né? Os filhos de Raquel, José e Benjamim, eram os queridinhos do Jacó. Então, se eu tiver que morrer algum filho, morra qualquer um, menos o Benjamim, né? O José, que era o favorito, já morreu, na cabeça dele tinha morrido. Então, que não morra Benjamim, que é o segundo favorito, né? E aí, eles vão para o Egito e eles se encontram com José, que era o responsável por administrar esses bens e não comprar com ele. E aqui aparece a primeira mentira no versículo 7. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, não se revelou, não disse que era ele. Ele os reconheceu, mas eles não o reconheceram. E falou-lhes asperamente e disse-lhes, de onde vindes? Como se eles não soubessem, né? Já é meio uma mentira aqui, né? Assim, não está falando mentira, mas está fingindo, né? Está sendo fingido aqui. E eles disseram, da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheciam. Então José lembrou-se dos sonhos que havia tido deles e disse-lhes, vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Ele está mentindo, né? Ele sabe que eles não são. Ele está fingindo que ele acha que eles são espiões. Então ele aplica a sua primeira mentira aqui. Eles disseram, não, senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. Então eles vão ficar ali apavorados com a atitude de José. Ali do versículo, então ele vai ter um diálogo com eles, e aí ele dá uma pressionada neles, então quem são vocês? Não, a gente tem um pai, a gente tem um irmão lá que ficou, ele sabia, Benjamim não está aqui, né? Então ele deu uma cutucada até eles falarem, não, tem mais um, é o Benjamim. E aí o coração do José já bateu mais forte, que era o irmão próximo dele, era o Benjamim, que era filho da mesma mãe, né? Raquel, os outros eram filhos do mais novo, né? Então, aí ele fala, não, quero ver esse seu irmão aí. Então, vocês têm que provar que vocês estão falando a verdade, senão eu vou concluir que vocês são espiões. Se vocês não me trouxerem esse irmão aqui, eu vou concluir que vocês são espiões. Primeiro, ele fala para eles, tá? No versículo 15 a 19, a gente vai ver. Nisto sereis provados pela vida de Faraó, não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis presos, e vossas palavras sejam provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. Então, volta um, ficam 10. Não, ficam 9, não perdi a conta. Tem um lá, né? Então fica 9, volta um já está lá, né? Aí ele deixa eles 3 dias na cadeia. Versículo 18: ao terceiro dia disse-lhes José: fazei isso e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de retidão, que fique um de vossos irmãos preso na casa de vossa prisão, e vós ide levar mantimento para a fome da vossa casa. Pesou a consciência dele, ele falou: acho que eu fui muito duro com ele, assim. Esse um que vai lá não vai nem conseguir levar a comida toda para o meu pai, né? Então ele mudou, ele está em conflito, né? Ele mudou o plano dele, falou: não, então vão 9 e fica um, né? Em vez de ficarem 9 e 1, vão 9 e fica um aqui como refém aqui meu, né? Como preso, para garantir que vocês vão voltar com o outro que está faltando, né? E aí acontece a história desse jeito. Veja a reação dos irmãos no versículo 21. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão José, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, nós porém não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Quer dizer, nós semeamos angústia no coração do nosso irmão, estamos colhendo angústia agora. Um homem semear e separar, eles estão com a consciência pesada.
E Rúben, que era o mais velho, que tinha tentado livrar José na época, né, da mão dos irmãos, Rúben respondeu-lhes dizendo: não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não ouvistes, e vedes aqui o seu sangue também é requerido. Quer dizer, Deus está requerendo o sangue do nosso irmão das nossas mãos, né? Deus está se vingando da gente. E eles não sabiam que José os entendia, porque havia intérprete entre eles, e José fingia que não falava hebraico e colocava um intérprete para falar em nome dele, né? E retirou-se deles e chorou, foi chorar escondido. Depois tornou a eles e falou-lhes, e tomou a Simeão dentre eles e amarrou perante seus olhos. Aí ele vai, fica Simeão e se tornava escravo. Veja o que acontece. Os irmãos dele até hoje parece que não tinham sentido o peso do pecado dele, de querer matar o irmão e de vendê-lo como escravo e mentir para o pai dizendo que ele morreu. Aqui, ao que tudo indica, é o primeiro momento de arrependimento que eles têm, o primeiro sinal de conversão que vai ocorrer. E Deus usou uma mentira de José para provocar isso no coração deles, né? E a pergunta que fica é: José pecou em mentir ou José não pecou em mentir? O resultado foi bom, né? Ele se converteu e tal. Talvez ele foi duro demais, tal, mas houve uma conversão por conta disso. Ele pecou ou não pecou? Eu acho que não foi bem uma mentira, ele estava experimentando isso. Tendo ouvido a boca do irmão, da confirmação. Mas ele não mentiu? Então, o senhor Osar, Ele omitiu. o senhor Osar, Não só isso. o senhor fala que o Altíssimo usou uma mentira, não bate de jeito nenhum uma colocação dessa. Então. Talvez uma dissimulação, Sei. porque se ele reprova a mentira, ele jamais é. Pois aí que fica estranho, né? Porque, aí fica estranho, porque que Deus usou porque a gente vê o resultado. Agora, Deus, o pai da mentira é o diabo. Deus vai se agradar de uma mentira com bons fins? Isso aqui é um assunto difícil, porque se você, já vou passar, se você for analisar as palavras de José, ele está mentindo. Eu não tenho como olhar o texto e dizer que não é uma mentira, se ele finge que é um egípcio que não fala hebraico e que diz que eles são espias. É uma dissimulação, mas uma dissimulação é uma falsidade, né? Então, como é que Deus pode usar uma dissimulação com um bom fim, né? Eu não vou responder isso ainda. Uma estratégia, vamos provar a estratégia de José, fica melhor. Como é que é? Desculpa, não entendi. Uma estratégia. É uma estratégia, com certeza. Vamos ver ali. Eu acredito que isso tem a questão da intenção, da intencionalidade. Porque a Bíblia diz que o Altíssimo, ele sabe qual é a intenção do coração. Então, provavelmente, eu acredito que não era da intenção de José mentir, mas sim testar. E isso Deus sabia. Então, com base nisso, eu creio que ele não estava pecando, porque ele já tinha a intenção de se revelar posteriormente. Tá, vamos guardar essas observações todas. A gente vai construir um pensamento, depois a gente tenta concluir. Foi. Então, eu acho que Deus usa o que ele quiser, igual usou a mula de Balaão, né? Porque ele usou também o pecado dos irmãos de José, fizeram uma coisa terrível de vender ele, de tudo que eles fizeram, e através disso Deus fez o que ele queria fazer com José. Então, a minha impressão é assim, Deus não precisa disso. Ele poderia fazer com José simplesmente, de alguma forma, tirar ele da casa do pai dele e botar ele como governador do Egito. Ou ele podia fazer os irmãos dele compreender isso tudo sem o José ter que contar uma mentira. Mas eu acho que ele usa as pessoas pecaminosas e fazendo porque o que José fez, se foi mentira, se foi estratégia, não é o jeito como Deus age. Deus não age com mentira, mas ele pega as coisas que a gente faz erradas ou certas e usa do jeito que apraz. Tá, então vamos colocar aqui, eu já vou passar a palavra. Vamos colocar aqui por partes. Primeiro,
Sim, é estranho que Deus use o mal para fazer o bem. Nunca Deus vai ordenar o mal. Ele não mandou. Não mandou ninguém vender eles como escravos e mentir para o pai. Mas ele usou, isso a gente não pode negar, que ele usou a maldade dos irmãos para o bem. A gente começou a aula lendo que Deus falou, José falou para os irmãos: vós intentastes para o mal, mas Deus intentou para o bem. Então Deus pode usar o pecado de alguém para fazer algo bom. Não quer dizer que Deus se agrade do pecado, que Deus não vai castigar o pecado deles, mas Ele pode usar isso para o bem. Não quer dizer que Ele aprova, né? Não quer dizer que você deva fazer isso só porque deu certo lá, né? Não há como negar que os irmãos pecaram. Os irmãos de José pecaram e venderam como escravo e mentir para o pai dizendo que morreu. Mas Deus usou para o bem. A pergunta é: bom, os irmãos estavam longe de Deus, mas José estava andando com Deus. Será que José cai na mesma categoria ou ele cai outra? Agora, irmão Marco. Olha, desculpa eu fazer aqui, mas o negócio, eu senti desejo de fazer. Eu perguntei no chat GPT quais homens mentiram na Bíblia. Eu nem vou dizer quantos são, tá? Mas pelo menos 10. Sim. Nomes de quê? Pessoas que mentiram na Bíblia. Mentiram na Bíblia. Tá. Começando por Abraão, Isaac, Jacó, os irmãos de José, Labão, Raabe, Saul, Davi, Geás. Não, tudo bem. Aí vai. Que os homens mentem, a gente sabe. A pergunta é se isso está certo ou está errado. Então, agora imagina, né? Assim, eu não sou teólogo, eu gosto de entender, mas, por exemplo, a mentira de Davi, Batseba, aí gerou até um assassinato. Sim. Mas depois de Batseba nasceu Salomão, que foi o bem mais sábio. Sim. Então, é uma outra situação diferente. Mas também eu acho que o cerne da questão que você está colocando, que Deus às vezes usa uma situação dessa reprovável, né, para ter um resultado que ele deseja que tenha. Isso daí não invalida que o homem é pecador. Sim. Porque se alguém disser que não é mentiroso, faz de Deus um mentiroso. Porque todos nós mentimos em uma situação ou outra. Agora que ele fica emplanando a coisa aqui, dourando que não mentiu, não, que coisas que tentando usar eufemismos, né, para meio que disfarçar a palavra, é mentira. Sim. Agora, o único que não mente é Deus. Sim. E o único que não mentiu, o único homem que não mentiu foi Jesus. Agora, então, vamos colocar assim: várias mentiras foram mencionadas aí dessa lista, Davi e outros, né? Todos pecando e tendo consequências ruins. Deus, às vezes, consertava, né? Como no caso de Salomão, né? Foi o rei sábio, mas que estava errado, que não devia ter sido feito, a gente concorda. Davi não deveria ter feito aquilo. A pergunta é: no caso de José, é diferente ou não? Então vamos continuar lendo a história de José. Antes de tentar responder isso, vamos continuar lendo a história de José. Não garanto que eu vá conseguir responder não, tá? Eu estou fazendo vocês pensarem, não estou apresentando as respostas. Eu quero que vocês aprendam a pensar biblicamente, só isso. A gente vai caminhar no entendimento aqui. E aí a gente vai pegar, já lemos aqui das emoções de José, quando ele abriu, quando ele ouve eles falando em hebraico, né? Tá, então eles compram os cereais, eles enchem sacos de cereais e trazem o dinheiro. Só que José fala para eles: olha, coloca o dinheiro de volta no saco. Eles recebem o dinheiro de volta no saco. Aí não é uma mentira, só falou: coloca o dinheiro no saco ali. Eles não sabem, recebem esse saco, vão de volta para o caminho. Chega uma hora no caminho que um deles abre o saco ali e vê: puxa vida, meu dinheiro está no meu saco aqui. E chega lá com o Jacó na volta: mas o dinheiro está tudo aqui. E aí eles não sabem por que o dinheiro está ali, né? Tá, mas foi uma bênção ali que eles receberam o dinheiro de volta. Depois vai passar o tempo, esse mantimento que eles compram vai se esgotar, né?
E eles então precisam voltar. E Jacó fala: olha, passa um ano, né? No terceiro ano, como não perdi a conta aqui, eles têm que voltar, terceiro ano de fome, eles têm que voltar para o Egito e comprar mais. Jacó fala para eles. Só que aí os irmãos falam para Benjamim: tem que ir junto, senão a gente não volta, né? O homem falou: você só volta se Benjamim for junto. E Jacó falou: não, já perdi José, agora vocês querem me tirar Benjamim, o Simeão já ficou lá, já perdi dois, vocês querem tirar? Não, mas então. E aí Rubem fala: não, mata os meus filhos se eu não trouxer Benjamim de volta para você, né? Eu vou trazer Benjamim de volta. E o Jacó ainda não está convencido, só que a fome era gravíssima. Aí começa o capítulo 43, e aí Jacó cede. Ele fala: então vocês têm que ir mesmo, então vai, se tiver que levar Benjamim, leva, e se eu ficar sem filho, fiquei sem filho, né? Mas eu não aguentava mais a fome. O Judá nessa hora entra como intercessor, e o Judá fala: não, eu vou me responsabilizar por ele. Primeiro foi o Rubem, antes, agora vem o Judá. Ele fala no capítulo 43, versículo 8: então disse Judá a Israel seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão requererás. Se eu não trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. Aí ele deixa, não tem o que fazer, né? Tenho que enviar Benjamim, senão o homem príncipe lá do Egito não vai aceitar vocês, né? E ele vai, com peso no coração, ele deixa que que Benjamim vá com eles. E ali você tem então a segunda mentira de José. Estou usando o termo mentira aqui, mas vamos lá, versículo 23. Versículo 23, os irmãos chegam: precisamos comprar mais comida. E eles falam: olha, mas a gente trouxe dinheiro dobrado aqui. Por quê? Porque o dinheiro que a gente trouxe da outra vez, por algum motivo, veio no nosso saco de novo. A gente acha que foi algum engano, a gente trouxe ele de volta. Trouxemos o dinheiro de volta. Qual a resposta de José? E ele diz: paz seja convosco, não temais. O vosso Deus e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Mentira, ele falou: o dinheiro está comigo, chegou para mim, não, esse dinheiro é Deus que deu para vocês, não, pode ficar tranquilo. É mentira ou não é isso? Ele está mentindo. Agora, não tem mal nenhum na mentira, ela não causa nenhum mal para eles, mas não é uma palavra verdadeira dizer: não, foi Deus que fez o saco, o dinheiro apareceu no seu saco porque o dinheiro chegou para mim. Não é uma história verdadeira. Tá, então eles estão de bem ali com Jacó. Assim, eu não recomendo que você use esse tipo de abordagem com outras pessoas, mas a Bíblia relata já José como um homem justo e que está usando esse tipo de estratégia. Por quê? Porque ele quer arrependimento dos irmãos, ele quer ver o irmão dele, o Benjamim, ele queria de qualquer jeito ver o irmão dele, ele armou esse esquema para que ele pudesse ver o Benjamim. E ele está preocupado com a vida dos irmãos e do pai também, que eles voltem e fiquem com sustento. Mas, por enquanto, ele está usando desse jogo de dissimulação para produzir algum resultado. Então, ele é um homem justo, mas é pecador. Eu acho que se ele tivesse confiado no Deus, que Deus faria as coisas do jeito dele, Deus faria diferente, sem mentira. Mas, sendo Deus misericordioso e José sendo pecador e não tendo confiado em Deus, Deus usou isso tudo e fez. Eu acho que é simples assim. Como a gente que mete os pés pelas mãos, não, se eu não fizer assim, o resultado não vai dar certo. E Deus muitas vezes abençoa, porque Ele é misericordioso, né? Mas eu vejo assim, se José não tivesse feito nada disso, o resultado ainda tinha sido do jeito que Deus queria. Às vezes a gente mente para os nossos filhos, né? Faz uma brincadeira, né? Esconde que hoje é aniversário, tem uma festa de aniversário, você fica dando uma disfarçada assim, né? Às vezes você chega a mentir. Não, vai lá que a gente está ocupado aqui com surpresa. Você dá uma mentirinha assim, né? E está preparando uma festa surpresa, né? Então não é que não é pecado, é pecado. Mas Deus com a misericórdia dele. Mas calma que vai piorar.
Vamos seguir na história aqui. Então você tem no versículo do capítulo 43, tem essa segunda visita, né? Vamos ver aqui mais emoções, versículo 29 e 30. Do 43? Do 43, quando José vê Benjamim. Gênesis 43, 29. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é vosso irmão mais novo, de quem falastes? Depois ele disse: Deus te dê sua graça, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas comoveram-se por causa do seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o seu rosto e saiu e conteve-se e disse: Onde pão? Toda vez que eu leio essa história de José e seus irmãos, eu choro. Eu leio essa história a vida inteira, e toda vez que eu leio essa história eu choro, porque é muito emotiva. Ele não consegue se controlar, as suas entranhas vão se mexendo, ele sai e foge para um canto para chorar, lava o rosto, depois ele volta e vai servir pão, ele vai comer com seus irmãos, só que ele deu uma porção enorme para cada um deles, mas para Benjamim ele deu uma porção 5 vezes maior do que os irmãos. Benjamim devia ser um comilão, né? Conseguiu ali no banquete comer 5 vezes mais do que todos os seus irmãos. Daí a gente tem a terceira mentira de José, capítulo 44, versículos 1 e 2. E deu ordem ao que estava sobre a sua casa, dizendo: Enche de mantimento os sacos destes homens, quanto puderem levar, e põe o dinheiro de cada um na boca do seu saco. Faz a mesma coisa, enche e devolve o dinheiro. Até aqui tudo bem. E o meu copo, o copo de prata, porás na boca do saco do mais novo, Benjamim. Você vai pôr um copo de prata ali, com o dinheiro do seu trigo. E fez conforme a palavra que José tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes homens, eles com seus jumentos, saindo eles da cidade, e não se havendo ainda distanciado, disse José ao que estava sobre a sua casa: Levanta-te e persegue aqueles homens, e alcançando-os lhes dirá: Por que pagastes mal por bem? Não é este o copo em que bebe meu senhor, e pelo qual bem adivinha? Procedestes mal no que fizestes. E alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe: Por que diz meu senhor tais palavras? Longe estejam teus servos de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro que temos achado nas bocas dos nossos sacos te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro? Aquele com quem de teus servos for achado, morra. Estou tão certo que ninguém roubou que você pode matar se você encontrar esse copo aqui. E ainda nós seremos escravos do meu senhor. E ele disse: Ora, seja também assim conforme as vossas palavras. Tá bom, então vou matar sim. Aquele com quem se achar será meu escravo. Ele abrandou aqui a pena: não vou matar não, eu vou escravizar, porém vós sereis desculpados. E eles apressaram-se, e cada um pôs em terra o seu saco, e cada um abriu o seu saco, e buscou, começando do maior e acabando no mais novo, e achou-se o copo no saco de Benjamim. Imagine a cara do Benjamim na hora dessa. Ficou branco. Ficou. Então rasgaram as suas vestes, e carregou cada um o seu jumento. Desespero, né? Rasgaram as vestes de desespero e tornaram a cidade. Isso não é mentira? Você acusar alguém de roubar um copo seu, ainda dizer que era o copo que você usava para adivinhar. Até parece que José usava copo para adivinhar. Essa é coisa que os egípcios faziam. Ele está aí fingindo que é um adivinho e que colocou um copo de prata ali e que o Benjamim roubou e que está sob pena de escravidão ali. Não é só mentira, né? É toda uma maldade, uma maldade. Ele não fez por maldade. Não, assim, além da mentira, é uma falsa acusação. Uma falsa acusação e uma pressão psicológica gigantesca. Um monte de coisa.
Então, eu não aconselho que vocês sigam o exemplo de José se vocês estiverem em situação semelhante. É um pecado diante de Isso Deus. aqui, olha, eu vou ser honesto com vocês. Eu consultei inúmeros teólogos sobre isso. Eu vou dar a lista aqui para vocês. Os rabinos também consultei Agostinho de Hipona, Crisóstomo, Ambrósio, Tomás de Aquino, Calvino, Matthew Henry, Charles Spurgeon, John Piper, Luiz Saião, John MacArthur e outros. Nenhum deles fala que José pecou. Todos eles falam, não, mas ele estava numa estratégia para converter seus irmãos. Agora, eu olho as palavras de José e penso, isso aqui não é mentira, não sei o que é. Então, eu, pessoalmente, não vou me sobrepor a todos eles, quer dizer que eu sei mais do que eles. Mas, eu digo para você, eu não faria isso, eu não acho que um crente hoje deva fazer isso. Deus usou José dessa maneira, sim, mas não quer dizer que Deus é que mandou José fazer isso. Não acho, não entendo assim. Foi uma estratégia dele, né? Ele queria o bem, ele estava querendo o bem, só que ele usa uma estratégia dele. Porque isso é simples, não tem que perguntar se ele pecou ou não pecou. Ele pecou, não tem que falar sobre isso. Ele fez coisas que a Bíblia diz que não é para fazer. Agora, Deus, na sua misericórdia. Pois é, às vezes Deus conserta as coisas que você faz. Oi. Eu vejo uma tentativa ou uma forma de José mostrar o quão José mostrar o quão maléfico, o quanto uma mentira pode doer, né? Então, creio que assim, ele fala assim, eu vou mostrar para eles que ele tenta mostrar para eles qual que é o resultado do sofrimento que a mentira traz. Sim, ele está querendo dar uma boa lição para eles, isso não tem dúvida nenhuma. Como nós estamos numa escola dominical e a gente tira lições disso, a lição que eu tiro disso é que Deus está no controle, Ele é o soberano, Ele usa para o bem. E a outra coisa que eu comunicaria para vocês se você passar hoje por uma situação semelhante, não siga esse exemplo. A minha sugestão sua, entrega para Deus, confia em Deus, não haja desta maneira aqui. Eu não vejo isso sendo praticado no Novo Testamento por ninguém, uma coisa parecida com essa. Mas, como eu falei, não é o que as pessoas falam sobre isso é diferente do que eu estou falando, mas a minha convicção é de que você não deveria fazer assim. Bom, seguindo, fala a verdade. A estratégia eu sou José, seu irmão, vocês me venderam aqui para o Egito, agora Deus me colocou aqui, agora veja que se cumpriu aquele sonho que vocês tinham, que eu falei para vocês que ia cumprir, né? Eu faria isso. Eu acho que foi falta de confiança dele em Deus. A Bíblia não enfatiza isso. Mas assim, eu tenho que dar um jeito de eles reconhecerem, ou eles aprenderem, isso, aquilo outro. Mas não simplesmente se ele confiasse em Deus, ele ia só falar isso. Não ia claro que José é exemplo de confiança em Deus para todos nós, em toda a sua vida, mas nesse caso específico eu creio realmente que falhou nisso aí. Na minha opinião, eu não sou dono da verdade, essa é a minha leitura do que aconteceu aqui. Tá? A Bíblia relata as histórias verdadeiras que aconteceram, ela relata do jeito que aconteceu, ela não mascara, não fantasia o que aconteceu, ela conta do jeito que aconteceu. Né? Nem tudo na Bíblia é para ser imitado, é para você aprender com tudo. Tudo é inspirado por Deus, a Bíblia é inerrante, mas nem tudo é para ser imitado, né? Você aprende, nós aprendemos com tudo isso certamente. Aí você tem ali José fazendo uma quarta mentira. A quarta mentira de José vem no versículo 15. E disse José: que é isto que fizestes? Não sabeis vós que um homem como eu pode muito bem adivinhar? Como se ele tivesse adivinhado que eles roubaram o copo. Não é que ele adivinhou, ele pôs o copo ali. Então ele está dizendo: eu adivinhei porque eu tenho poderes de adivinho. Né? É mentira. É mentira. Tá, mas tudo bem, vamos seguir aqui. Aí, a
coisa pesa, porque Judá falou para o pai dele: se eu não trouxer Benjamim, eu sou maldito. Então Judá vai falar com José. Ele vai puxar uma conversa com José e falar: olha, José, ele não sabe o que ele diz. Senhor, eu fiz uma promessa para o meu pai. E o meu pai, ele teve um filho, outro que morreu, e agora esse é o preferido dele. Se nós voltarmos sem Benjamim, meu pai vai morrer. Então faz o seguinte: deixa eu ficar como escravo no lugar do Benjamim, eu vou assumir a culpa. Judá aqui está tomando o lugar de substituto, né? Como se fosse uma expiação, né? Ele está fazendo uma expiação em favor de Benjamim, né? Deixa eu ficar, porque meu pai não vai aguentar isso daí. E aí você vai ter versículo, isso aqui foi do 31 até o 34, porque versículo 34, como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Aí no capítulo 45, no versículo 1, então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui a todo homem, e ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Agora estamos vendo teologia bíblica do mais profundo, né? Isso aqui é uma teologia assim que ele aprendeu com a vida. Claro que os irmãos venderam ele para o Egito, mas ele está falando: não foram vocês, foi Deus que agiu permitindo que vocês me vendessem, porque aí eu estaria aqui no Egito para providenciar a vida para vocês e para outros. Ele está tratando da providência divina, né? Dos decretos e desígnios secretos de Deus que ninguém pode alcançar e que só serão vistos quando eles se cumprem. Então Deus usou o mal dos seus irmãos para o bem, e ele tem um coração aqui claro de amor e perdão, misericórdia com seus irmãos, apesar de toda esse teatro que ele fez ali, esse teatro psicologicamente atormentante, atormentador, né? Sobre os seus irmãos, né? De forma que eles agora estão de boca aberta. Aconteceu, cumpriu-se a profecia, o sonho que José tinha tido, né? A providência de Deus agindo por meio até das ações iníquas das pessoas, como os irmãos que o venderam como escravo, né? E é lógico, tem toda uma discussão ali por trás disso. Então como é que fica ali livre-arbítrio deles e a soberania de Deus, como é que isso funciona? Não vou nem entrar nesse assunto, né? Senão não tem fim, né? Aí vamos só concluir a história com os 11 irmãos. Então vão buscar Jacó, eles voltam com Jacó, José manda um séquito aí com riquezas e pessoas e tudo mais para buscar Jacó. Jacó então fala, ele não acredita no começo, mas ele vê aquele monte de presentes e pessoas e tudo mais. Ele fala no 45, 28, e disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra. E aí ele vai para o Egito.
A gente vai ver aqui, só como um epílogo aqui da história, o que aconteceu com essa fartura que José armazenou no Egito. Então, ele estava ali com os celeiros cheios, mas os outros povos não tinham dinheiro, né? Então, o que acontece? Estamos no 3º ano de fome, e você vai ver no capítulo 47, 46 e 47, vamos ver 47. Tá, o 47, versículo 15. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito, que as pessoas iam comprar com o faraó o dinheiro. Como é que as pessoas iam comprar com o faraó? O faraó não era rei do Egito. Então, o Egito aqui era dividido em províncias e era razoavelmente independente cada província. Ele não estava muito unificado, o Egito, nessa época aqui. Segundo a cronologia tradicional, é por volta de 1800 anos antes de Cristo, tá? 1870 antes de Cristo. O Egito estava razoavelmente dividido, tá? Ele não era muito unificado. As províncias tinham muita independência, só que as províncias iam comprar com o faraó os mantimentos. E aí acabou o dinheiro, né? Versículo 15 diz que acabou o dinheiro. E vieram todos os egípcios a José dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vou darei por vosso gado. Eu vou dar o pão em troca do seu gado, se falta dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos e outra coisa, e rebanho, e ovelhas, e pelo rebanho das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. 3º ano, então, as pessoas trocaram gado por pão. Mas por que não come o gado uma vez, né? É que o gado vai morrer, e aí você não consegue mais, né? Então ele tinha em abundância o pão para garantir por mais um ano, né? Tá legal. E acabado aquele ano, vieram aí no 2º ano, quer dizer, o 4º ano da fome, né? E disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou, e meu senhor possui os rebanhos de animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e nossa terra. Por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Aqui houve a unificação do reino do Egito. Uma delas, tem várias ao longo da história, você vai ter uma unificação, porque todos se venderam para Faraó. Porque os egípcios venderam cada um o seu campo, portanto a fome prevaleceu sobre eles e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades desde uma extremidade até outra. Oi. Só o Egito, não tinha mais a África. Não tinha, mas dentro do Egito, o Egito era dividido em províncias e cada uma era independente. Nesse momento, todas venderam suas terras para Faraó e Faraó ficou dono de todo o Egito. Tá? E aí você vai ter versículo 23. Você pensa assim, mas o Faraó, o José era mal, né? Porque ele está escravizando todo mundo. Por que não dá comida para as pessoas de uma vez, né? Que maldade. Vamos ver aqui, não, ele é um administrador. Se ele simplesmente sair dando comida aqui, vai acabar a comida, não vai ter para ninguém. Não é maldade, é um modo de negociar. É um modo de negociar, mas alguém vai perguntar, mas não foi muito duro escravizar, a escravidão? Mas veja só como é a escravidão, versículo 23, o que é a escravidão nesse sentido? Não é aquilo que você está pensando. Versículo 23, então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semieis a terra. Há de ser, porém, então eles continuam na terra semeando e colhendo. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas. Vocês têm que pagar 20% de imposto. Essa é a escravidão. Vocês pagam 20% de imposto e o resto, 80% fica para vocês. Foi aí que começou o imposto. Isso é um imposto de renda. Sabia disso? Sabia que você é escravo do Lula? Você paga mais do que 20% de imposto. Eu pago mais que 20% de imposto. Então, no conceito bíblico, isso é escravidão. Não é necessariamente que alguém está te dando chibatada nas costas. Mas se você tem que pagar 20% de imposto, isso já é tratado nesse contexto como sendo escravidão.
E olha a reação deles, versículo 25: e disseram: a vida nos tens dado, achemos graça aos olhos de meu Senhor e seremos servos de Faraó. Foi tão boa a palavra de José que, em vez de qualquer coisa pior que ele podia falar, é só 20%, esse homem é muito bom. Então foi uma boa negociação de José com os egípcios, né? Então, ao final, Israel vai prosperar aí na terra do Egito, e termina o livro de Gênesis com o pai Jacó morrendo, né? Ele abençoa os seus filhos, abençoa os filhos de José também. Ele adota os 2 primeiros filhos de José, ali, Efraim e Manassés, ele adota para si, né? Como sendo parte das 12 tribos de Israel. E ele termina morrendo com a idade de, vamos ver, versículo 26 do capítulo 50, e morreu, ele morreu com 150. José morre, né? José morre no versículo 26 do capítulo 50, e morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram num caixão. Jacó foi 150, uma coisa assim, quase 150. Então, o livro de Gênesis começa com Deus criando. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e ele termina com o caixão no Egito. E o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. O contraste é marcante. Ele começa com luz e vida, e ele termina com morte e sepultamento. É a consequência do pecado, e essa história da redenção que se iniciou e vai continuar ao longo da vida.